Entrevista Cultural Cataguases 2 apresenta Café com a Camilinha. Um papo descontraído, cheio de histórias e, claro, um bom café. Prepare-se para uma conversa leve e inspiradora com nossos convidados especiais. Olá pessoal, a Atenção Cataguases hoje está no ar sobre o nosso quadro Café com a Camilinha, está fazendo maior sucesso. E vamos falar um pouco da nossa convidada de hoje, que é a Simone Martins. A arte de contar histórias através da sensibilidade é o que move muitos artistas na fotografia. Isso se traduz em eternizar momentos únicos e cheios do significado. O universo materno infantil, onde cada gesto carrega emoção e verdade. O olhar atento e afetuoso faz toda a diferença. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a trajetória da Simone Martins, inspirações e novos caminhos de uma profissional que transforma conexões reais em memória viva. Muito obrigada, Simone, por estar no nosso convite. Obrigada, Camilinha. Eu que agradeço pela oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história para vocês. Então, Simone, a sua trajetória foi na fotografia em 2015. O que te motivou a iniciar nesse caminho profissional? Responde para nós, Simone. Na verdade, eu comecei a fotografar em 2012. Eu ainda trabalhava CLT, trabalhava numa empresa e eu precisava achar uma atividade que me desse prazer. Isso foi orientação médica. Eu precisava achar uma atividade que me desse prazer, porque naquela época eu estudava, eu trabalhava, a minha rotina era muito intensa. E aí, eu conheci uns amigos, no encontro da igreja, inclusive, que foi no Rio de Janeiro, tinha uns amigos fotografando. Aí eu falei, deixa eu ver essa câmera. E eu peguei a câmera, eu fiquei encantada com a lente, com a fotografia, e aí eu voltei. O ano era 2012, juntei todas as minhas economias, fui em Belo Horizonte, comprei minha primeira câmera, não era nem a melhor, mas era o que eu podia pagar. Continuei trabalhando ainda, num trabalho na empresa, e só em setembro de 2014, que eu decidi sair e me dedicar integralmente à fotografia. Eu precisava estudar, eu precisava conhecer um pouco mais de técnica fotográfica, foi onde eu saí mesmo, rompi ali, me dediquei exclusivamente à fotografia desde 2015, então, profissionalmente. Fui para o Rio de Janeiro estudar fotografia, fiquei lá durante aquele ano de 2015, entre idas e vindas para cá, estudei na escola de imagem, tive a oportunidade de passar pelas mãos dos melhores retratistas, a gente ouve pouco esse termo, né? Que bacana. Retratista e fotógrafos mesmo, porque até então eu só conhecia o mundinho de Cataguases. Eu só conheci os fotógrafos que tinham aqui em Cataguases. E como as portas foram fechadas para mim aqui naquela época, porque eu busquei aqui em alguns colegas de profissão quem podia me ajudar, me ensinar, porque aquilo me gerou uma expectativa tão boa, aquilo encheu os meus olhos, aquilo trouxe luz para a minha vida. E como algumas portas foram fechadas para mim aqui, eu fui para o Rio de Janeiro estudar e foi a melhor coisa que eu fiz, porque lá eu pude aprender realmente com os melhores. Então, de lá para cá, já tem 11 anos que eu trabalho profissionalmente como fotógrafa. Não é um hobby. E na estrada, né, Simone? E na estrada, não é só um hobby, como para muitos, né? Tem gente que ainda acha que meu trabalho é um hobby. Tem gente que me manda até hoje, Camilinha, oportunidade de trabalho, abrir um concurso, abrir uma vaga, como se a fotografia fosse só um hobby. Não, é o meu trabalho, é o meu sustento, é o meu ganha-pão. E eu sou muito feliz e realizada podendo empreender com a fotografia. Esse é profissional de milhões, tá, gente? É muito chique, ó. Você escolheu o universo materno infantil como foco do seu trabalho profissional. O que mais te encanta nesse segmento, Simone? Responde para nós. Depois que eu virei mãe, tudo mudou, o meu olhar mudou, as minhas prioridades mudaram. O meu jeito de ver a vida mudou, o meu jeito de ver a fotografia mudou. E eu comecei a valorizar muito mais esses registros. A maternidade, ela trouxe isso para mim. Eu descobri que os laços mais importantes da vida da gente são os laços de mãe e filho, pai e filho, essa conexão. E como é importante a gente ter esses registros. Hoje a gente fica preso no celular, a gente fotografa com o celular, a gente faz vídeos com o celular, isso vai para onde? Eu tenho hoje, eu devia ter trazido para te mostrar, mas eu não lembrei. Eu tenho os meus álbuns de infância, eu tenho 40 anos, eu tenho os meus álbuns de infância de 1 aninho, eu tenho as minhas Páscoas, eu tenho os meus Natais, eu tenho os meus Carnavais, eu tenho minha primeira ida à escola, eu tenho a vez que eu engatinhei, eu tenho quando eu comecei a andar,
A minha mãe teve esse cuidado sempre de registrar. Naquela época quem fazia era o Baião e o Ronaldo Modesto. O Ronaldo Modesto está nativo até hoje. Foram eles que me fotografaram. E eu tenho essas fotos na minha casa. E aí eu pensei, por que não proporcionar isso para as minhas clientes também? Isso eterniza a gente, né? A memória afetiva, né? Pode me oferecer 1 milhão nessas fotos que eu não vendo, que eu não dou. É o que eu tenho de mais valioso. Eu tenho pessoas queridas nessas fotos. Tenho os meus avós nessas fotos. Eu tenho pessoas que não estão mais comigo nessas fotos. E eu posso mostrar para as minhas filhas como eu era. Eu posso me lembrar de como era a vida naquela época. Então, o materno infantil é isso. Quando eu falo materno, é paterno também, né? O registro afetivo de uma família, que para mim é o laço mais importante que existe na vida de alguém. E por falar que não está no roteiro, você também grava também no hospital também, né? Na gestação também, né? Nossa! Conte pra nós esse processo. É um trabalho incrível, que tem muitos anos que eu gostaria de fazer esse trabalho. Em 2017 eu fui para São Paulo estudar fotografia de parto. Tem gente que acha assim, virou fotógrafa de parto. Gente, tudo que eu faço tem muito estudo por trás, tem muita técnica, tem muita dedicação. E São Paulo, 2017, eu ainda não era nem mãe. Eu fiz uma oficina, né, um curso com o Renato de Paula, que é um dos maiores fotógrafos de parto da América Latina, reconhecido mundialmente. E eu tive a oportunidade de passar um tempo com o Renato, aprendendo sobre fotografia de parto, porque não é só você estar lá com a câmera na mão. Você precisa ter empatia, você precisa saber da dor do outro, da outra que está ali, a mulher está vulnerável, está entregue, né? E o que ela quer ver depois? Que tipo de registro ela quer ver depois? Que tipo de foto e vídeo ela quer ter depois? Porque ela não está ali, muitas vezes está anestesiada, ela não está lembrando de nada, ela não vai lembrar de nada, ela está lá na Partolândia. Mas depois ela vai querer saber como foi o encontro mais incrível da vida dela, né? Que é a chegada de um bebê, seja o primeiro, o segundo ou terceiro filho. E eu consegui entrar no hospital tem pouco tempo, tem alguns anos, deve ter uns 4, 5 anos. Eu consegui apresentar meu trabalho para o hospital e a partir daí outros fotógrafos também conseguiram entrar e fotografar. Hoje é direito de toda mulher ter um fotógrafo. Se ela quiser levar o seu fotógrafo, ele não tira a vaga do acompanhante, que é o pai, muitas vezes. Então, é incrível. Toda vez que eu vou para o hospital, Camilinha, fotografar um parto, eu saio de lá querendo arrumar um bebê de novo. Porque é tão lindo. Será que vai o terceiro ou quarto da Simone? É tão lindo, é tão maravilhoso, é tão mágico esse momento. E eu me entrego de corpo e alma ali. Hoje eu fotografo no Hospital de Leopoldina também, além do Hospital de Cataguases. Então não só Cataguases, você tem de Leopoldina também. Você está de fora, Belo Horizonte, você vai também? Eu vou, se for um parto, uma cesárea, né? Porque se for parto normal não dá tempo de me ligar para eu chegar a tempo. Mas se quiserem me levar, um parto, uma data prevista de parto, né? Uma cesárea agendada, vou com o maior prazer. É muito chique. Ô Simone, qual a técnica influencia na forma como você conduz seus ensaios e se conecta com seus clientes? Conte para nós. Isso é muito legal, Camilinha, porque eu falo pouco sobre isso e tem gente que me pergunta por que meu trabalho é diferente. Sim, gente, meu trabalho é diferente. Não adianta falar que é Ctrl+C, Ctrl+V. Podem olhar no meu Instagram e eu reconheço que meu trabalho é diferente. Numa dessas minhas idas para o Rio de Janeiro para estudar fotografia, eu conheci uma fotógrafa chamada Juliana Wiklaud, que ela é uma brasileira e ela vive na Suécia. E ela, juntamente com outro fotógrafo, Jess de Rocks, eles desenvolveram uma técnica chamada The Playful Heart, que significa brincadeira, que significa brincar. E a gente estuda antropologia, sabia? Para fazer a direção da fotografia. Tem gente que acha que é só apertar um botão. A gente precisa entender de gente, a gente precisa entender o que passa na mente do outro, como o outro se sente na frente da câmera. Então essa técnica do Playful Heart, que é uma técnica que eu aplico nos meus ensaios, principalmente nos ensaios que tem criança, é uma técnica livre de brincar. A gente tem algumas coisinhas específicas que a gente faz durante o ensaio, um jeito de conduzir a nossa direção, que você provoca no outro. Vou dar um exemplo simples, que eu sempre faço fotos lindas, e vocês podem tentar fazer aí. Nunca fale com a criança assim, vem cá, olha pra foto, diga X, sorria. Que criança vai fazer isso? Que criança vai se sentir à vontade e livre para fazer isso? Dá um sorriso, olha pra cá, olha o flash, dá um sorriso. Não. Já tentou mudar um pouco a narrativa, a abordagem? Que tal você usar assim, vamos brincar?
Você sabia que eu tenho uma máquina na minha mão que ela congela o tempo e que eu posso fazer você paralisar no tempo e no espaço para sempre? Você sabia que aqui dentro da minha câmera eu tenho um raio congelante, que ele é mais forte do que o raio do... Quem joga raio aí? Do Flash, do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, sei lá. Então, é uma abordagem lúdica onde você brinca, você se conecta e você constrói uma narrativa mais livre. E como que isso funciona com os adultos? Do mesmo jeito. Você vai provocando sensações nas pessoas e elas vão se soltando. Posso dar um exemplo? A Dona Diva que você fez, que é a nossa Rose. amiga. Você gostou? Amei, arrasou. Oi, Rose, beijo pra você. Beijo, Rose. A Rose arrasou, ela e a Alice. É um pouco dessa abordagem, sabe, Camila? Que é a técnica que eu uso, que é o que diferencia o meu trabalho. A Isabela Tavares também, que eu vi uma também. Também, a Isabela, a menininha da Isabela não queria fotografar de jeito nenhum, mas a gente conseguiu construir uma narrativa usando essas técnicas do Playful Heart para que elas se sentissem à vontade e livres para fotografar. Inclusive, Simone tirou até fonte das mães esse mês de maio, não foi, Simone? Foi, nós nem acabou o mês de maio, né, Camilinha? Nem acabou. Mas foi muito bom. Quero agradecer a todas as mãezinhas que confiaram no meu trabalho e que estão comigo há muitos anos. Eu tenho as minhas clientes, Camila, elas estão comigo há muitos anos e isso para mim é o maior reconhecimento de todos. Elas voltarem, elas irem, terem oportunidade de procurar outros fotógrafos, mas voltarem para mim. Isso é muito, muito gratificante. Deus é mais, hein, gente? Então, Simone, ao longo da sua carreira, você passou por diferentes áreas de fotografia. Como essas experiências contribuíram para o seu olhar atual? Ótima pergunta. Hoje eu escolhi ser fotógrafa de família, fotógrafa materna e infantil. Mas eu já passei por todas as áreas da fotografia, todas mesmo. Inclusive, sexta-feira eu tenho um casamento para fotografar. Mês passado eu fiz um aniversário de 15 anos lá em Belo Horizonte. Eu faço de tudo um pouco. Mas durante a minha trajetória eu escolhi trabalhar com famílias justamente porque hoje eu sou mãe, eu tenho 2 filhas pequenas e existem alguns trabalhos que limitam muito a agenda da gente. Não porque são melhores ou piores, ou porque você não sabe fazer um, ou escolhe fazer, mas é justamente por causa de agenda, sabe, Camila? Então, hoje eu escolhi trabalhar dessa forma, mas eu já passei por todas as áreas da fotografia, fotografia de evento, fotografia de estúdio. Hoje você está aqui no meu estúdio ele é um pouco atípico. Hoje meu estúdio ele funciona aqui na Casa Odara, então a gente tem os jardins. A maioria dos meus ensaios eu faço lá fora, porque eu sou uma fotógrafa de luz natural. Eu gosto da luz natural, eu sei brincar com a luz natural, eu sei criar com a luz natural. A gente está aqui, tem um... Você atende, então, de forma externa e de forma interna também, né? Só para ter essa diferença. Exatamente. Também. A gente está aqui diante de um softbox, o meu sol, que tem 1,5 m. Tem uma luz aqui na minha frente que tem 1,5 m. Mas hoje eu tenho a opção de fotografar lá fora, então eu gosto mais. Eu escolhi trazer os meus ensaios lá para o externo. Se chover, a gente tem um plano B. Mas é isso. Eu tive a oportunidade de passar por todas as áreas da fotografia. Eu entendi onde eu me identificava, o que eu fazia melhor e concentrei todas as minhas forças, as minhas ações e o meu trabalho nessa área do materno infantil. Vai rolar documentário da Simone, hein, gente? Parte 3. Pode falar, né? Além da fotografia, agora eu vou falar de outro profissional, hein, gente? Além da fotografia, você também se dedica tanto à música. Como surgiu essa conexão mais recente com a sua composição e ao canto? Conte pra nós, Simone. Uau, vamos falar de música, não dá para separar a Simone compositora, a Simone escritora, da Simone fotógrafa. Eu descobri recentemente uma frase que me define, Camila. Eu acredito que o dono de toda a criatividade, ele habita em mim. Então, essa coisa de escrever, de compor, de fazer fotografia, é algo que não é meu, sabe? É um dom que Deus me deu mesmo e eu tento externalizar isso. E a música, desde pequena, eu estudei música na Escola de Música Lila Carneiro Gonçalves. Estudei 7 anos de teclado, piano clássico e canto, enquanto eu era criança. E depois de adulta, desde 2016, mais ou menos, para ser mais precisa, uns 10 anos atrás, eu comprei um piano para mim, eu voltei a tocar e eu comecei a fazer as minhas próprias músicas. É muito bom a gente cantar a música do outro, mas é melhor ainda a gente poder cantar aquilo que Deus dá pra gente. E as minhas músicas são composições autorais, bíblicas, ou sobre alguma experiência da minha vida, ou sobre algo que eu esteja passando naquele momento. Então... E suas filhas também cantavam com você, né?
Eu faço muita Giovana, música. Eu tenho músicas que eu faço com as minhas filhas e para as minhas filhas, né? Tem uma música, por exemplo, que foi a Giovana que escreveu junto comigo. Eu fui perguntando para ela assim, minha filha, quem é Jesus na sua vida? E ela foi falando, Jesus é bonito, Jesus é forte, Jesus é inteligente, ele é meu amigão. E aí nasceu, Jesus é bonito e forte, Jesus, ele venceu a morte, Jesus, ele é meu amigo, me guarda e livra do perigo. E assim nascem as canções. Então, a música, ela é algo que faz muito parte da nossa vida. E como você conheceu o Rayone, o Lucas que veio em Cataguá fazer show? Como é que foi essa trajetória assim, da canção, da música? Essas conexões foram o Senhor que fez, assim, de fato. Porque quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu aqui em Cataguases, né? Para Deus me conectar nesses lugares com essas pessoas. Eu fiz uma mentoria em 2023 online com o pastor Lucas, que é um dos maiores compositores cristãos assim, que a gente tem hoje no mundo gospel. Dentro Music, tá, gente? E a gente ficou muito amigo. E ele veio cantar na marcha para Jesus aqui comigo, pastor Lucas. E até hoje a gente tem contato. Eu faço uma canção, eu mando para ele me ajuda. O Raoni também é um amigo nosso de Carmo, aqui pertinho de Além Paraíba, também esteve na Marcha para Jesus. Tem o Ananiel também, que o Ananiel, ele é um dos maiores produtores do Brasil e autores também, compositores de músicas que a gente canta na nossa igreja, como Maranata, músicas, ele é autor das músicas da Gabriela Rocha, algumas delas. E eu também tive a oportunidade de ir para a casa do Ananiel, 2024, para fazer um mastermind de composição. Então, Deus fez umas conexões muito legais lá. Essa é pra chorar, hein, Simone? Ai. Então, com as suas músicas autorais, como Rocha e Proteção e Deserto, traz uma forte inspiração espiritual. O que você deseja transmitir ao seu público através dessas canções? A música, ela chega onde muitas vezes eu não vou chegar. As minhas músicas, Camelinha, no Spotify, por exemplo, elas são ouvidas em mais de 53 países. Quando que eu chegaria em outro país cantando essa mensagem e a mensagem, ela é maior do que o mensageiro. Qual é a mensagem? Jesus te ama, você não é órfão, existe um Pai. Você pode passar dificuldades na sua vida, que o Senhor está contigo. Você pode atravessar um deserto, que Ele é suficiente, Ele te basta. Então, são essas mensagens que eu canto e que elas chegam em lugares onde talvez eu não chegaria, onde minha avó sozinha não chegaria, onde pessoas que eu jamais conheceria ou poderia falar de Jesus para elas, as minhas músicas chegam lá. Então, é esse o meu objetivo maior com as canções, é chegar onde eu não posso chegar, com as minhas pernas. E as canções são maravilhosas. Eu me emociono por falar aqui, por falar essa música, né? Aquela que está em mim, é um dos trechos, não é? Dessa música? Esse deserto não vai ser maior que a glória que está em mim, que a glória que está em mim. Esse deserto não é o meu fim. Ó, gente, aleluia. Improvisa aqui. Mas vale improvisada. Ô, Simone, então, qual é a sua rede social? Qual é a sua plataforma digital? E outra pergunta, fala para nós como está a sua agenda de fotografia este ano de 2026 e para o ano que vem de 2027. Então, as minhas redes sociais, vamos lá, @Simone Martins Fotografia, para vocês verem a fotógrafa. Exato. É porque eu separo bem, porque tem gente que gosta só da fotografia e tá tudo bem. Agora, para você ver minha vida pessoal, minhas composições, minhas filhas, minhas devocionais, @Sou Simone Martins. Hoje mesmo eu deixei um vídeo muito legal lá sobre uma devocional. Então, e meu canal no YouTube, Simone Martins Oficial, Spotify, Simone Martins também. Você vai me achar lá e vai ouvir as minhas músicas. Esse ano... E isso que eu ia falar, esse ano vai ter mais ponte de música aí, Simone? Esse ano tem lançamento. Esse ano tem lançamento e detalhe. Essa música que eu vou lançar agora não é uma composição minha, é uma composição do meu amigo Rafael Sertão. Olha. É uma música que em breve vocês vão conhecer e ela é muito, muito linda. E eu tô ansiosa para mostrar para vocês. Eu espero que a Simone deixe a gente compartilhar no nosso Instagram para te postar no YouTube também. Com certeza. Entendeu? Simone, essa aqui é para chorar. Mais ainda. Foi um prazer conhecer mais sobre sua trajetória, sua sensibilidade artística e essa nova fase na música, que amplia ainda mais sua forma de expressão.
Que seu trabalho continue tocando vidas e registrando histórias com verdade, leveza e emoção. Gratidão, Senhor. Muito obrigada, eu que agradeço. Quero te parabenizar, Camilinha, por essa iniciativa. Camilinha é uma corajosa e a Camilinha vai onde muitas pessoas gostariam de ir, não tem coragem, tem ousadia, tem um sonho. É muito importante a gente correr atrás do nosso sonho. E eu desejo que todos os seus sonhos se realizem também, que você continue entrevistando pessoas incríveis, porque eu gosto muito do seu canal. Você quer deixar alguma mensagem pessoal desse ano de 2026, que só está apenas começando também, aproveitar? Fica à vontade. Bem, gente, o que eu quero deixar para vocês é que Deus abençoe vocês, independente de religião. Eu não gosto de falar de religião, mas eu gosto de falar do Pai, que é um Pai em comum para todos nós, e Ele está acessível, e Ele é o dono de toda a criatividade. Então, dono de toda a luz, Ele é a fonte de toda a luz, inesgotável. Que vocês possam buscar a Deus em tudo que vocês fizerem, não só dentro de uma igreja, mas na sua vida profissional, na sua casa, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, porque nós só podemos nos amar porque um dia Ele nos amou primeiro. Então, que Ele abençoe sua vida. É verdade, está tudo certo. Hoje, a gente vai lembrar que esse texto vai ficar em breve no nosso Instagram, @Cadaguás2. Segue a gente, como segue a gente volta, e segue também a Simone Martins no Instagram e no YouTube e no Spotify. E segue também e se inscreve no nosso canal no YouTube, Cadaguás2. Se inscreve, curte, comente, compartilhe com os amigos e ative o sininho, caso seja notificado ou notificado. Até a próxima. Tchau, gente. Siga o Entrevista Cultural Cataguases 2 nas redes sociais.